pessoal, aqui é o José Fischer trazendo conteúdo de História do Direito. Hoje eu vou falar contigo sobre a história do direito de Roma, no período da realeza. Mas antes de entrar no conteúdo, não te esquece de deixar uma curtida no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Então vamos direto ao assunto. Nós não sabemos ao certo sobre as origens de Roma. Se ela foi criada por Rômulo e Remo, se ela foi criada pelos etruscos, ou se foi pela reunião das pessoas que viviam na região do Lácio, que era ali onde tem a Itália hoje em dia. Isso pode gerar um grande debate em todas as áreas do direito, da história, mas o foco de hoje não é sobre a criação de Roma, e sim sobre como que era a organização jurídica, muito por cima mesmo, no período da realeza, primeiro período de Roma. Lembrando que o período da realeza vai de 753 até 510 a.C. Bom, mas estamos falando de realeza, uma das figuras mais importantes, obviamente, é a figura do rei. E o rei era um magistrado único, vitalício e irresponsável. Ou seja, ele poderia ficar ali até o fim da sua vida e não poderia ser responsabilizado pelas suas ações. Além disso, se discute se o cargo dele tinha poder absoluto ou não. Curiosamente, o rei não era escolhido por hereditariedade, mas sim por indicação. O rei antecessor indicava quem seria o próximo e assim por diante. Quando o rei não fazia isso, um membro do Senado, que eu vou falar um pouquinho depois sobre ele, mas um membro do Senado chamado interrex selecionava quem seria o próximo. Então esse membro governava de forma interina e depois substituía por outro rei. E obviamente ele juntava diversas funções: poder de líder do exército, de polícia, de sacerdote, funções administrativas, várias funções eram fortalecidas dentro da figura do rei. Mas outra figura importante na realeza romana era o Senado. O Senado, que era escolhido pelo rei, e tinha função consultiva em relação a ele. Então, se o rei tinha que tomar uma decisão mais importante, ele chegava ao Senado: chega aí, vamos conversar. E o Senado dava conselhos para o rei, que podia seguir ou não os conselhos do Senado. Mas ele tinha essa função no período da realeza. No entanto, as funções do Senado eram diferentes em relação aos comícios. Os comícios eram assembleias que eram chamadas, convocadas pelo rei, e tinha a participação das pessoas. Nessas assembleias não havia nenhum tipo de deliberação, mas sim uma votação para aprovar ou reprovar determinada proposta. E essa proposta sendo aprovada só teria validade se fosse confirmada pelo Senado depois. Em outras palavras, para resumir as funções do Senado, em relação ao rei tinha a função consultiva e em relação aos comícios tinha a função confirmativa. E sobre as fontes do direito no período da realeza, o costume era a fonte que imperava. Isso porque ela não dependia de órgãos deliberativos, como uma espécie de poder legislativo, para existir. Então o costume é aquelas ações reiteradas pela sociedade que veem uma conduta como sendo certa ou jurídica. Nesse sentido, o próprio Pompônio afirma que no princípio da cidade o povo era regido sem lei ou direito certo, tendo forte domínio da onipotência dos reis. Mas também Pompônio afirma que existiam leis régias. As leis régias foram compiladas por Sexto Papírio, por isso são chamadas de direito civil papiriano, e eram propostas que eram sugeridas pelo rei e votadas nos comícios. No entanto, alguns autores negam essa tradição porque afirmam que não existia uma função do comício de votar normas gerais e abstratas, e sim para casos concretos. Por exemplo, se tivesse que definir em relação a algum contrato, alguma guerra, votar sobre a organização das famílias, ou até mesmo para abolir a pena de algum condenado. Aí sim teria uma participação dos comícios. Então eram temas que não tinham muita relação com as leis régias, pelo menos das que nós temos fragmentos hoje em dia. Também, outra crítica que é feita pela doutrina hoje em dia é pelo fato de que as leis régias continham muitos temas religiosos, e os temas religiosos não eram temas de votação pelos comícios. Por fim, a tradição também afirma que não existiam leis escritas antes das 12 tábuas, então se fica em dúvida se realmente existiu esse tipo de organização ou não. Pessoalmente, eu acredito que existiam leis régias e que elas foram votadas e tudo mais, mas temos que aceitar que existe o debate e o debate acaba sendo bem interessante. E esse foi o primeiro vídeo sobre História do Direito de Roma. Eu vou fazer sobre os 4 períodos históricos da Roma Antiga, então não percam os próximos vídeos sobre o assunto. Também vou fazer mais vídeos sobre direito romano especificamente, não só sobre a história do direito, mas sobre o conteúdo do direito romano. Então se vocês têm interesse em saber mais sobre o assunto e ficar atualizado sobre esse conteúdo de história, não deixem de se inscrever no canal, deixar uma curtida, porque daí vocês não vão perder nenhum conteúdo.
E não se esqueçam de me seguir no Instagram, jr_fischer. Ali eu posto sempre conteúdos resumidos de história do direito. Esse vídeo que tu tá vendo aqui eu posto ele depois resumido no Instagram. E também lá eu boto bastante coisa nos stories, interação com o pessoal, falo coisas sobre oratória, organização, debates, estudo, todo tipo de coisa eu boto no meu Instagram. Então segue lá que não vai perder nenhum conteúdo. Obrigado, fiquem com Júpiter e até o próximo vídeo.